Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Oficina da Engenharia Química. Me chamo Leomário. Hoje nós vamos abordar sobre um assunto que eu já queria abordar há algum tempo aqui no canal, que é sobre o fenômeno de transporte e falando sobre alguns conceitos básicos referente ao fluido, tá bom? Isso aqui é um conceito que normalmente a gente vê lá nos ensinos do próprio fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, tá bom? E eu quero abordar aqui com vocês hoje sobre um princípio mais intuitivo sobre o que é um fluido e quais são as características desse fluido, tá bom? Então, para começar, nós vamos falar aqui sobre os pontos de vista microscópico e macroscópico que a gente utiliza para poder fazer a descrição de um fluido, tá? Então, no ponto de vista macroscópico, a gente consiste em fazer uma observação experimental de uma matéria baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, relacionado mais à perspectiva das coisas, perspectiva da engenharia, tá bom? E o ponto de vista microscópico já está mais interessado em fazer uma descrição bem mais detalhada a nível molecular da substância, tá bom? Então, a gente vai utilizar esses dois pontos para poder observar qual é a descrição de um fluido, tá bom? E do que também não é um fluido. Então, no ponto de vista macroscópico, o estado sólido ele vai ser caracterizado pelo seu estado rígido da matéria. E um fluido ele é caracterizado pelo seu constante movimento e também pela sua deformação. Então, aqui eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Vamos imaginar que a gente tem, deixa eu pegar aqui a coisinha amarela, fica melhor. Imaginar que a gente tem aqui o nosso mar, tá? Vou pegar aqui que a gente tem o nosso mar e a gente quer pegar aqui uma pequena parte, tá bom? Desse fluido e vamos imaginar que nós temos essa partícula aqui, tá bom? Digamos que isso aqui, né, é um fluido, né? Tá no mar. Com a tensão de cisalhamento, que é uma força tangencial em relação à superfície, tá? Aqui a gente tem a superfície, deixa eu só desenhar aqui melhor. Aqui nós temos a nossa superfície e bem aqui nós temos a nossa pressão, que é a força sobre a área, tá? Deixa eu só desenhar isso aqui melhor. A apresentação tem que ser assim. Nós temos aqui a nossa pressão, que é força sobre a área, e sobre essa partícula nós temos uma força normal, tá? Eu vou representar aqui como Fn, uma força normal. E a componente em relação a essa força sobre a área, nós temos aqui uma outra que a gente chama de tensão de cisalhamento, tá? Como eu já disse, é uma força tangencial sobre uma superfície A, tá joia? Diferente disso, nós temos um sólido, tá? Nós temos aqui um sólido e que ele não vai se deformar continuamente. A gente vai ver isso aqui à frente, tá bom? Então, a tensão de cisalhamento, ela é uma força sobre a área exercida tangencialmente sobre uma superfície. E a gente vai ver como que essa tensão de cisalhamento, ela pode ser importante na hora de se estudar o movimento de uma partícula, tá? A descrição de uma substância. Então, nós vamos aqui olhar agora sobre a definição de um fluido. Vamos imaginar que a gente tem uma pequena parte daquele sólido, tá? E esse sólido, quando a gente aplica uma tensão cisalhante sobre a sua superfície, que é uma força tangencial em relação à superfície, a gente vai observar que em determinados tempos, eu vou colocar aqui T1, T2, T3,
e aqui T4, a gente vai observar que esse sólido ele não vai mudar a sua perspectiva, tá? Ele vai permanecer rígido da mesma forma de T4 igual a T1, tá? Esse sólido ele não vai mudar a sua característica, tá bom? Diferente disso, de um fluido, eu vou colocar aqui em um instante T1, quando a gente aplica uma força, uma tensão cisalhante, esse fluido ele vai se deformar continuamente, dessa forma, sem parar, tá bom? Isso aqui é o que caracteriza um fluido, tá bom? Vou colocar aqui T2, T3 e T4, tá joia? Então essa daqui vai ser o nosso comportamento de um sólido. E aqui nós temos o comportamento de um fluido, tá bom? Então essa aqui é a definição de um fluido segundo a visão macroscópica, tá bom? Então aqui embaixo já dá aqui uma definição mais elegante, que um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão cisalhante, tá? Então agora nós vamos olhar para esse experimento de uma forma microscópica. E diz que a matéria é formada por moléculas em movimento sujeita a vários tipos de forças intermoleculares. E essas forças mantêm a ligação das moléculas. E é a força dessa... Isso aqui ficou errado, tá? Mas é a força que distingue o sólido e o fluido, líquido ou gás, dos estados da matéria, tá? Então, se a gente for observar aqui agora, no nosso ponto de vista microscópico, né, desde quando a gente estuda química geral, a gente ouve falar que o estado sólido, você tem as partículas muito bem agregadas, tá? São poucas interações entre elas, tá? E essas moléculas estão muito juntinhas, tá? Tão juntas que elas possuem uma certa rigidez, e essa rigidez é que caracteriza um sólido, tá bom? Agora, deixa eu até colocar aqui o sólido. No estado líquido, essas interações, né, o espaçamento das moléculas já estão um pouco mais frouxos, né? Agora a gente pode observar que essas moléculas já estão um pouco mais espaçadas, já estão um pouco mais livres, e aqui nós temos as forças intermediárias sendo atuadas nessas moléculas, tá? Então eu vou aqui fazer nossa descrição de líquido. Agora, no estado gasoso, quando a gente, por exemplo, abre um gás em uma sala, esse gás ele vai tender a ocupar todo o volume daquele ambiente, tá? E as moléculas elas estão bem mais espaçadas do que um líquido, tá bom? Então, um líquido e um gás, eles possuem essa característica de se deformar continuamente. Logo, essas duas formas aqui de estado é o que a gente pode chamar, tá bom, de fluido, tá bom? Que possui essa característica totalmente adversa de um sólido, que quando a gente realiza uma tensão de cisalhamento sobre um sólido, ele não se deforma, tá bom? E um fluido, essa tensão cisalhante agindo sobre esse fluido, ela vai fazer ela se deformar continuamente, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou colocar mais vídeos falando sobre mais perspectivas do fenômeno de transporte nesse canal, tá bom? E deixa um like pra gente aí, tá bom? E logo mais estarei postando sobre exercícios e atividades relacionados a esse tipo de problema, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.